Fala rapaziada, saudações vascaínas e temos muitas novidades no vídeo de hoje. Será que Luan poderá ser um reforço do Vasco da Gama? Muitas pessoas têm especulado o jogador no Gigante da Colina e vamos trazer aí novidades com relação a essas possíveis negociações. Falar também sobre Elson Guzmán, agora uma briga pelo jogador também se dá com o nosso maior rival. O Flamengo poderá entrar na disputa pelo atleta e vamos trazer novidades também com relação a esse reforço, falar sobre sorteio da Copa do Brasil e sobre uma polêmica dentro do clube. Marcelo Matos cobrando 8 milhões de reais ao Vasco da Gama, um jogador aí que de 5 anos dentro do clube, jogou apenas 36 jogos e ainda entra na justiça cobrando danos morais e falta de pagamento, cobrando 8 milhões do Vasco. Vamos trazer todas as notícias, temos muitas novidades, é claro, você não pode perder. E se você quer ficar por dentro de todas as notícias, todas as novidades do nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você vem achando dessa atual diretoria que está dentro do clube e o que você espera para essa próxima temporada. Deixe a sua opinião aqui embaixo, como eu venho fazendo aí nos meus últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e começar falando sobre uma notícia que definitivamente resume a bagunça que estava no Vasco nesses últimos 3, 5, 6, 10 anos de clube, né? Porque ontem, na parte da noite, o torcedor vascaíno foi totalmente surpreendido com mais uma multa, mais uma dívida e mais um pedido de jogador entrando na justiça contra o clube, o que tem sido muito normal, infelizmente, para o torcedor vascaíno. Porém, é algo totalmente inusitado e que, de certa forma, causa grande revolta no torcedor. O que acontece? O Vasco, lá no ano de 2016, contratou o Marcelo Matos. O então presidente daquele período era ainda o falecido Eurico Miranda, tendo como seu vice-presidente o famoso Zé do Táxi, que permaneceu também ao longo da gestão do Alexandre Campelo. E lá naquele período, o Vasco da Gama contratou o Marcelo Matos, um jogador aí que teve passagens pelo Botafogo, foi campeão, teve grande destaque e foi campeão, inclusive, do Carioca, sendo titular pelo Vasco em 2016. Porém, ele jogou naquele ano 36 jogos e logo após isso se machucou. 2016 jogou pouco, 2017 não jogou, 2018 não jogou e 2019 entrou em apenas uma partida, sendo contabilizado no total 6 lesões, ou seja, ele passou mais tempo do seu contrato no departamento médico do que atuando com a camisa do Gigante da Colina. E o jogador teve aí a audácia de ontem entrar na justiça, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, cobrando uma dívida de 7,9 milhões de reais do Vasco da Gama. Resumindo, 8 milhões de reais do clube por um jogador que passou 4 anos vestindo a camisa do Vasco, se recuperou de uma lesão no Vasco da Gama, está atualmente jogando pelo Bangu, tranquilo, muito bem fisicamente e entra na justiça cobrando o Vasco da Gama. Segundo ele, alguns pontos, né, que justificam essa cobrança dessa dívida de 8 milhões de reais é da seguinte maneira: o motivo se dá pela não contratação de um seguro, ou seja, ele queria que o Vasco pagasse um seguro a ele por conta das lesões, danos morais, mais de 1 milhão em salários atrasados, 3/13º, férias não pagas, fundo de garantias não depositados, ou seja, é claro, o jogador tem o direito dele, mas aí cobrar, além de salários atrasados, não pagamento de seguro, danos morais por um clube que o sustentou durante 4 anos sem ele entrar em campo, de certa forma, revolta sim o torcedor, entristece sim o torcedor e resume, de certa forma, infelizmente, essa bagunça que estava aí dentro do nosso clube nesses últimos anos. Vamos aguardar, a justiça ainda não se pronunciou, o Vasco ainda não se pronunciou com relação ao assunto, mas é muito triste ver aí essa bagunça que estava dentro do nosso clube nesses últimos 3,
fez 5, 10 anos no Vasco da Gama. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Começando o dia com uma notícia aí muito surpreendente e vamos falar porque hoje também, às 2 horas da tarde, tem o sorteio da Copa do Brasil. Ontem eu já trouxe detalhes desse sorteio, já falei os times aí que irão participar, tá aparecendo aí na tela para vocês, né, os times que estarão presentes. Vai ser dividido em 2 potes. No primeiro pote estará o Vasco da Gama, o Flamengo, o Fluminense, o Grêmio, o São Paulo, esses times, né, grandes do futebol brasileiro, e no segundo pote estarão os times de menos reconhecimento. Então o Vasco vai, é claro, disputar contra os times do segundo pote. Hoje às 2 horas da tarde teremos esse sorteio. Acredito que o time mais forte que o Vasco possa enfrentar nessa fase é o RB Bragantino e também o Fortaleza e o Atlético Goianiense. São 3 times, sendo o mais forte desses 3 o RB Bragantino. E o Vasco tem muita sorte, né, para não falar o contrário, durante aí esses sorteios. Eu não duvido nada de que o nosso clube enfrenta o RB Bragantino na terceira fase da Copa do Brasil. E na minha opinião, mesmo eles estando na primeira divisão, é mais do que obrigação o Vasco passar, porque além de uma classificação, além de, é claro, estar a grandeza do Vasco da Gama, tem aí um valor de 1,7 milhões de reais em jogo. Copa do Brasil, o famoso torneio milionário do nosso país. Tem que brigar, tem que lutar para, é claro, passar por todas as fases possíveis e honrar a camisa do Gigante da Colina. 2 horas, sorteio da Copa do Brasil. Mas vamos seguir porque temos muitas novidades aí no vídeo de hoje. Rapidamente, antes de falar sobre reforços, sobre Luan, sobre Elson Guzman e sobre muitas novidades, falar aqui sobre Carlos Brasil, o atual gerente de futebol das categorias de base do Vasco da Gama. Ontem tivemos notícias aí que o Corinthians, né, mesmo estando muito endividado, atualmente o Corinthians é o clube com mais dívidas no país. A dívida do Corinthians gira em torno de 1 bilhão de reais e está atrás de pessoas de dentro do clube, de dentro do Vasco da Gama. Dessa vez foi atrás do Carlos Brasil. Volto a repetir, o gerente de futebol de base do Vasco da Gama tem sim, independente da gestão que ele está, independente de ter estado ao lado do Alexandre Campelo, tem feito um bom trabalho nas categorias de base. Está sendo reformado o CT lá de Caxias, né, o CT das categorias de base do Vasco da Gama. O Vasco, depois de muito tempo, conseguiu essa conquista inédita da Copa do Brasil, da Supercopa, da Taça Guanabara. Então realmente é um time que está sendo estruturado desde as categorias de base, um trabalho muito bem feito pelo Carlos Brasil. O Corinthians, é claro, viu o bom trabalho, tentou levar, mas o Carlos Brasil preferiu continuar no Vasco da Gama. Tá vendo que está sendo um trabalho feito pelo departamento de futebol que pode fazer com que o Vasco cresça, né, pelo menos nos próximos anos. Acredita muito no projeto que essa diretoria está passando para ele e quer permanecer dentro do clube. É sim um profissional muito bom, é um profissional que realmente tem se dedicado e nós, torcedores, temos visto bons frutos com a criação de novos jogadores. Gabriel Peck, tem agora o Galarza, tem também o Figueiredo, o Laranjeiras. O que não falta é jogador bom que está subindo das categorias de base. Então, pelo menos uma notícia boa, Carlos Brasil permanecendo, sendo gerente de futebol e cuidando, né, da nossa molecada, da cria, da base forte do Gigante da Colina. Mas vamos falar agora, já que estamos falando de base forte, de jogadores criados em São Januário, trazer rapidamente também notícias sobre Andrei e Gabriel Peck, 2 jogadores de muita confiança do Marcelo Cabo. E segundo notícias aí de dentro do Vasco da Gama, a cada dia que passa, o olhar de admiração do Marcelo Cabo com relação a esses 2 jogadores só aumentam. Apesar de serem jogadores novos, né, o Andrei tem 23 e o Gabriel Peck está completando nesse ano os seus 19 anos, eles têm amadurecido muito nesse início de temporada. O Andrei, a gente está vendo o crescimento dele, acredito que está sendo uma das melhores temporadas dele com a camisa do Vasco da Gama. O Gabriel Peck também retornou às categorias de base, teve passagem pelo profissional, não foi bem, quis descer e subiu muito melhor, com mais corpo, melhor fundamento e tem se destacado muito. Trabalho que ele plantou lá atrás, né? Ele está colhendo agora na equipe profissional, tem se destacado e segundo notícias aí, esse destaque aí dos 2 jogadores tem encantado muito. Volto a repetir, o nosso atual treinador Marcelo Cabo e também eles são os 2 jogadores de confiança do treinador. Volto a repetir também, mesmo sendo novos, jovens jogadores, ali vindo das categorias de base do clube, o Marcelo Cabo conta com eles para essa próxima temporada e vai ser sim titulares absolutos da equipe do Gigante da Colina. A gente tem visto, né, o Gabriel Peck, o destaque que ele tem tido nessa atual temporada. Ele atualmente é o artilheiro da equipe, é o maior finalizador e aí o titular absoluto, né, dessa equipe, pelo menos no início de temporada, e sem dúvida nenhuma
é o homem de confiança do ataque, é claro, após o Germancano ali do Marcelo Cabe. Com relação ao Andrei, o Andrei aí acha que o clube tá tendo um trabalho muito mais sério também com a chegada do Alexandre Pássaro. Ele inclusive falou em entrevista que o Alexandre Pássaro para ele foi uma das melhores coisas que aconteceram no Vasco nesse início de temporada. Ele chegou no Vasco e mudou totalmente as coisas que vinham acontecendo dentro do clube, e ele, segundo o próprio Andrei, né, com a chegada do Alexandre Pássaro, vem um clube mais sério, um clube que fala, cumpre aquilo que prometeu, né? Então realmente a gente fica feliz com o destaque do jogador. Tivemos notícias também de dentro da fisiologia do clube, que a forma física do Andrei está muito boa, melhorou muito. Ele realmente está demonstrando estar se esforçando mais para a temporada, e pelo esse início a gente vê que futebol, tanto o Andrei quanto o Gabriel Peck tem, só dependem deles para que eles façam uma boa temporada vestindo a camisa do Gigante da Colina. E eu volto a repetir o que eu tenho falado nos meus últimos vídeos. Craque, talento, o Vasco faz em casa. A nossa história é repleta de ídolos que nasceram dentro de São Januário. Temos que contratar? Sem dúvidas nenhuma. Um time se faz de categoria de base com relação ali a compor elenco, não para formar. Mas quando se é necessário, a categoria de base do Vasco da Gama, os moleques do Gigante da Colina, os moleques de São Januário, sempre resolvem, e tem mostrado mais um ano que quando o vascaíno conta com o jogador, ele sempre se supera e surpreende o torcedor. Mas vamos seguir agora sim falar sobre reforços. Temos muitas novidades aí com relação a somente 2 nomes. Primeiro a falar sobre Luan. Luan é um jogador que se destacou muito com a sua passagem pelo Atlético Mineiro, um clube aqui do futebol brasileiro, parceiro de torcida aí do Vasco da Gama, né? Ele se destacou muito ali nos anos de 2015, 2014, na conquista, né, do Atlético Mineiro da Copa do Brasil, se eu não me engano, do ano de 2015. Foi uma grande revelação do futebol brasileiro. Infelizmente não vingou tanto que esperava, mas rendeu dinheiro ao Atlético, foi transferido ao Japão e está atualmente no futebol japonês. Foi transferido no ano de 2018 e tem seu contrato até o ano de 2022, um salário altíssimo, é claro, que ele recebe no Japão, pelos ali parâmetros que a gente sabe que o futebol japonês paga aos jogadores. Sem dúvida nenhuma ele recebe muito mais que R$1 milhão. Então fica muito complicado. Porém, apesar dessa grande distância, né, de jogador, da grande distância de financeiramente do Luan para o Vasco da Gama, alguns jornalistas, algumas pessoas cismam em colocar o Luan no Vasco da Gama. E eu vim aqui trazer essa notícia mais para esclarecer vocês, é claro, do que falar do Luan sendo reforço do Vasco, porque se a gente olhar o mercado em si, se a gente olhar como está atualmente o clube, é desnecessário a gente ficar trazendo notícias que coloquem o Luan dentro do Vasco, porque isso não vai acontecer. É assunto para enganar torcedor, é assunto para, de certa forma, trazer ali coisas, visualizações, porque definitivamente o Luan é um caminho totalmente contrário do que o Vasco está querendo atualmente no mercado. Então, torcedor vascaíno, se você está esperando o Luan dentro do clube, se você já ouviu alguma notícia, alguma mensagem, alguma matéria que fala que o Luan estará dentro do Vasco ou será o novo reforço do Vasco, esqueçam. O Luan tem um salário muito alto lá no Japão. Sim, ele tem o desejo de retornar ao Brasil, ele tem o desejo de sair do Japão, ele não aguenta mais o futebol japonês, porém o Vasco da Gama é um clube que está muito aquém do que o Luan quer no Brasil, com relação a salários, com relação a futuro, com relação à carreira. O Vasco da Gama não é um clube que está dentro dos planos do jogador. Ou seja, é um jogador bom? Sem dúvida nenhuma. Ficaria feliz com um possível reforço? Com certeza. Mas está totalmente fora dos planos dessa atual diretoria e, com todo respeito, do nosso clube, infelizmente. O Vasco ali não tem condições financeiras de arcar com um possível reforço do Luan. Ou seja, não ouçam notícias falsas, não ouçam notícias que de certa forma vão enganar a vocês. Luan é um bom jogador, mas não há chances nenhuma dele vestir a camisa do Gigante da Colina. Mas enquanto não há chance do Luan vir, tem chance do Gelson Guzmán vestir sim a camisa do Vasco da Gama. Um grande jogador do futebol colombiano, uma promessa do futebol colombiano que vem se destacando muito aí nas últimas temporadas.
pode vestir a camisa do Vasco. É um jogador de 23 anos que estava aí na última temporada, no ano de 2020, acredito também que no ano de 2019, sendo muito especulado no Vasco. O André Mário Mazzuco, que era o antigo diretor de futebol, que se responsabilizava pela essa parte de contratações, sempre teve o desejo de trazer o Gelson Guzmán para o Vasco da Gama, tentou no Cruzeiro, chegou até mesmo a ser anunciado oficialmente o Gelson Guzmán como novo reforço, porém voltou atrás e, segundo notícias aí do próprio presidente do clube, ele não entendeu o motivo e não conhece as razões pelo Gelson Guzmán ter voltado atrás no meio das negociações, quando já tinha tudo acertado e não ter ido mais para o Cruzeiro. E segundo notícias também do próprio presidente, o Cruzeiro não se pronunciou com relação ao assunto, o Cruzeiro não tentou novamente iniciar negociações e também o Gelson Guzmán não tem nenhuma proposta de clube algum, porém ele atualmente é do Envigado, mas depois de tudo que aconteceu, provavelmente não permanecerá no clube colombiano para essa atual temporada. É um jogador bom, de 23 anos, que quer ter o seu futuro em algum clube que realmente possa dar o que ele tem oferecido ao futebol. E o Vasco da Gama pode ser um desses destinos. Porém, o que acontece? É um jogador que vale 1,4 milhões de dólares atualmente, algo em torno de 7 milhões de reais. Seria um grande investimento, porque é uma grande promessa do futebol colombiano e o nosso rival começou a entrar na jogada. Torcedores do Flamengo começaram a passar mensagens ao Marcos Braz, uma das pessoas muito influentes dentro do clube, para tentar levar o jogador ao nosso maior rival, para vocês terem noção da qualidade do atleta. Então começa assim uma briga na internet, uma briga entre torcedores vascaínos para ver quem terá mais força de trazer o atleta. Volto a repetir, é um jogador de muita qualidade que pode oferecer muito ao meio-campo. É um meio ofensivo de 23 anos que é considerado aí o novo Arrascaeta do futebol sul-americano, sem, é claro, né, sem comparação ao nosso rival, mas nós sabemos que o Arrascaeta é um jogador de qualidade e pelo futebol sul-americano no geral é considerado aí um jogador de muita qualidade com as mesmas características do jogador aí, infelizmente, do nosso rival. Então, temos que aguardar que o Pássaro possa entrar em ação, trazer algum grupo de investimento, investidores e trazer o atleta. Tem muita qualidade e seria essencial trazer um jogador desse para reforçar o gigante da colina. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e é claro, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.